De forma que é desafiador para a gente equilibrar tudo isso. Equilibrar o uso das ferramentas tecnológicas e equilibrar o bom uso, né? Facilitando o bom uso, para que a gente não se torne viciado em tecnologia e não consiga ministrar de uma forma eficaz, tá? Quero começar, e aí eu vou levantar a bola, quem quiser começar pode ficar à vontade. Como as redes sociais afetam a maneira como as pessoas praticam e vivenciam a sua fé? Como é que as redes sociais interferem diretamente ou influenciam diretamente como nós, professores, pastores, os nossos alunos, nós, enquanto cristãos, temos essa influência das redes sociais no dia a dia, na vida prática da nossa fé? Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Amém? Posso começar aqui? Então, Mande. é o seguinte, eu venho de um momento com relação a redes sociais, mídias sociais, né, que eu aprendi da seguinte forma, que muitas vezes a mídia social, a rede social, ela pode ser utilizada da forma assim, para que as pessoas elas sejam abençoadas e também sejam tiradas do caminho do Senhor. E eu tenho trabalhado dentro disso, né, não só na minha vivência profissional, né, nos trabalhos que eu faço, que eu trabalho como home officer, fazendo projetos pelo Brasil e também aqui no estado, mas e também, né, dentro das mídias sociais atualmente, graças a Deus, Deus abriu a minha mente para que eu pudesse usar as redes sociais também para evangelizar, né? Tem a dificuldade, como o pastor falou no início, de um nicho muito específico da escola bíblica dominical, que muitas pessoas, às vezes, preferem abrir um, um meme na internet e curtir, compartilhar, do que muitas vezes assistir um vídeo, né, falando da palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. Então eu tenho essa consciência de que é difícil, porém não é impossível. E ela influencia muito hoje na vida dos jovens, porque o jovem hoje é o jovem da informática, né? Nós somos uma Uhum. geração onde nós não tivemos essa vivência relacionada à informática. Nós aprendemos com o tempo. Eu fui me adaptar, entrar verdadeiramente no mundo da tecnologia na década de 2000, iniciando 2000. Né? Então, antes Bem antes de mim, né? eu Bem antes de desenhava, mim, da maioria. eu desenhava que as minhas estradas que eu desenhava eram no papel milimetrado, para você ter uma ideia. Né? Aí entrou depois o AutoCAD, aí começou a tecnologia a surgir. E quando veio ao advento da internet, né, eu comecei a usar a internet o quê? Ao meu favor, ou seja, para eu enriquecer o meu conhecimento. Quando eu voltei para Cristo, eu comecei a usar a internet para levar também a palavra do Senhor. Né? Então eu vejo que tem duas formas de você usar a, a rede social. Né? É para a bênção, né? E para também para tirar você do caminho do Senhor. Amém? Amém. E o pastor João Paulo, eu esses dias eu tive ministrando um curso de aperfeiçoamento de professor e eu levei um dado para eles de 2017. 2017 nós já tínhamos esse boom do Facebook, Instagram, já existia mais antes da pandemia, né? E é uma faculdade de Massachusetts e eles já estavam dizendo que 33% das pessoas estavam deixando de participar dos cultos de 2017, tá? Dos cultos presenciais por causa da interação com as mídias sociais. Tá? Essa mesma faculdade, ele trouxe um dado, isso realidade dos Estados Unidos, do ano passado, 2022. Esse número pulou de 33%, 35% para quase 52% de pessoas que estão deixando de frequentar regularmente os seus cultos, né, para estar vivendo assim o culto num ambiente digital. Então, eu tenho visto, e como eu brinco, né, que eu moro no interior do interior,
Aqui é onde eu moro, que é um patrimôniozinho que tem cerca de 200 casas, certo? E a grande maioria são cristãos, protestantes, de diversas denominações, que nós já temos um grande número que deixam os cultos regulares de meio de semana e estão indo uma vez por semana. Mas daí você entra nos cultos online das nossas igrejas e eles estão participando lá. Tá? Então, é uma bênção que estão, né, interagindo com a igreja, mas eles estão deixando um pouco a prática da vivência na igreja local, certo? Essa é uma das preocupações que eu estou tendo nesse nosso tempo. Por influência das redes sociais, no caso, né? Por Eles acabam influência se das redes sociais. envolvendo com a comodidade das redes sociais, dos Sim. cultos online, e acabam de participar da comunhão, por assim dizer, né? Sim, do, sim. do espaço público, do culto público, né? Porque a questão de culto é comunhão, né? Sim, claro. Exatamente. Professor Rael. Amém. Como as redes sociais influenciam na fé? Vamos entender alguns pontos aqui. Primeiramente, quando nós falamos em redes sociais, nós precisamos entender que nós não estamos nos reportando apenas aos grandes mensageiros, não. Quando nós falamos em redes sociais, nós estamos falando em um grupo de aplicativos que permitem essa socialização entre as pessoas. E aí nós vamos ter os grandes mensageiros, nós vamos ter as plataformas de streaming e outros. Então, aonde que isso influencia na fé? Exatamente, esse é o cerne da palavra, influência, que foi a nova profissão que surgiu no meio devido com o crescimento, com a alavancagem das redes sociais, surgiu esta nova profissão que chamam hoje influencer. São os influenciadores. E é aí que está a palavra. Muitas pessoas estão se deixando influenciar por essas pessoas. Em outras palavras, muitos estão sendo doutrinados na internet. E é aí que está a questão de fé, a influência no meio da fé. Por quê? Como o pastor Emerson bem citou aí sobre o movimento daqueles que estão indo para os cultos online, deixando a convivência da igreja, que é conhecido como movimento dos desigrejados. Por quê? Porque hoje você assiste culto pela internet, Santa Ceia chega em casa por correspondência, você tem o Pix para dizimar, e aí o camarada pensa, não preciso ir para a igreja, eu estou em casa. Eu sou a igreja, é a grande frase dos desigrejados. Eu sou a igreja. Eu fico em casa, daqui eu cultuo, daqui eu dizimo, daqui eu vou cear. Então, a influência, muitas vezes, que vem sobre a fé das pessoas, uma das influências é essa, é de provocar justamente essa descomunhão, é uma desconstrução do que a igreja vem construindo aí há 2000 anos de história. A igreja vem trabalhando nessa questão. É só pegar lá os aspectos basilares da igreja primitiva, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, o que era isso? Basicamente, a igreja estava unida, estava junta. E hoje, com o movimento da internet, das redes sociais, esse é um caminho que acontece. Mas tem caminhos bons também. Só que esses caminhos bons, muitas vezes, para nós, professores de escola dominical, e aqui entrando no assunto mais específico de EBD, muitas vezes esses caminhos para a gente é como se nós estivéssemos, segundo o ditado popular, pisando em ovos. Por quê? Porque hoje tem uma série de pessoas que com o seu canal ali no YouTube e muitos promovendo de fato o reino de Deus, só que outros muitas vezes levantando questionamentos desnecessários. E aí o aluno chega na sala de aula, ele passa a semana inteira assistindo conteúdo e quisera eu e quisera Deus que esse conteúdo fosse sempre os conteúdos produtivos,
mas muitos não, muitos procuram os conteúdos polêmicos para assistir. E quando chega no domingo, ele chega carregado na sala de aula, justamente com o intuito, muitas vezes, até de afrontar o professor. Eu falo isso por experiência de professor de escola dominical. Então, essa influência ela é direta devido a todo esse ambiente virtual que cria-se. E aqui eu vou usar um último exemplo e fecho a minha fala. Eu ouvindo outro dia alguém falando sobre a pessoa que chega no culto e muitas vezes ela passou a semana toda assistindo determinado youtuber falando de fé, e aqui eu não vou citar nomes para não complicar o canal e muito menos complicar a minha pessoa, né? Então, bora criar aqui um nome fictício, o Pedrinho Canela de Fogo. Bora criar um nome fictício aqui. Ele passa a semana toda assistindo o Pedrinho Canela de Fogo, que tem 2 milhões de seguidores no YouTube. E aí o Pedrinho Canela de Fogo fala de um determinado assunto que não condiz com a sã doutrina. E aí, quando ele chega lá no culto dele de domingo ou de segunda-feira, não sei quando é o culto dele de ensino, e o pastor dele fala uma coisa que foi de encontro ao que o Pedrinho Canela de Fogo ensinou. Aí o camarada para e pensa, poxa, mas o Pedrinho Canela de Fogo falou diferente. O pastor está falando isso, mas ele falou aquilo. O Pedrinho tem 2 milhões de seguidores. Aqui na igreja a gente é 60, 70 membros. Quem será que ele vai ouvir? Quem será que ele vai dar mais crédito? Né? Então, fica esse questionamento, essa reflexão aí para a gente pensar.